E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Giovanni. Estamos iniciando mais um episódio do Podcast, o podcast da inovação, o podcast da inteligência de mercado e o podcast da Intelimerc, que é a nossa consultoria de inteligência de mercado. Patrick, tudo certo? Tudo certo e contigo. E com vocês, caros ouvintes, como vocês estão? Vamos para então o nosso último episódio aqui de 2024. Isso mesmo, comigo tudo certo também, Patrick. Então, começamos nosso último episódio de 2024 e vou já iniciar com uma pergunta que é pouco usual, Patrick. Para se fazer assim do nada, né? Você gosta de música, Patrick? Opa, claro que gosto. Tanto é que nas minhas horas vagas eu dou uma arranhada no contrabaixo. Olha só, eu sempre tive vontade de tocar contrabaixo, né? Mas a minha inaptidão musical e minha falta de coordenação motora nunca deixaram. Então, eu me dedico somente ao air bass, né? O Só. Airbase. Muito bom, muito bom. Boa. Então, vamos lá, vamos iniciar, né, no tema desse podcast, que tem a ver com essa pergunta, obviamente, que eu já te fiz. E então eu vou te fazer uma nova pergunta, Patrick. Eu te perguntei se você gosta de música, você disse que gosta. Agora eu te pergunto o quanto você gosta de música. Então eu vou trazer aqui dados quantitativos para mostrar o quanto eu gosto de música. Exatamente 29.757 minutos, divididos aí, diluídos em 2.447 músicas que escutei em 2024. Olha só, não, excelente, excelente. Ah, acredito que os nossos ouvintes certamente já perceberam que estamos falando da retrospectiva do Spotify, né? Essa que todo ano é lançada na primeira semana de dezembro e que geralmente inunda as redes sociais com todo mundo mostrando suas trajetórias, musicais do ano que está terminando. O famoso Rapid, né? Isso E mesmo. o Spotify, inclusive, foi pioneiro nisso daí, que é um exemplo muito bom, um exemplo perfeito de storytelling de dados. Uhum, Eles mostram os nossos próprios dados de consumo da plataforma, né, na plataforma deles, transformando isso em melhoria de proposta de valor. E é interessante também porque é uma ação de comunicação, ou mesmo um novo produto. Eles acabaram criando um novo produto, né? Porque as pessoas ficam ansiosas para chegar no final do ano e terem as suas estatísticas ali, né? uhum, Isso porque eles estão ali apenas mostrando um pouquinho dos dados que eles vão, digamos assim, colhendo durante uma temporada, né? uhum. Exatamente. E o fato é que eles formataram isso, né, realmente como uma história, né, como uma narrativa. Por isso fica tão legal e todo mundo compartilha, né? É. E fez tanto sucesso, né? E faz tanto sucesso, a gente pode dizer assim, que os Aham. concorrentes começaram a copiar. O mercado, digamos assim, começou a copiar, né? A gente vê, por exemplo, o Deezer, Apple Music, eles estão fazendo isso, talvez com nomes ali menos legais, né? A gente já falou aqui, mas o Rapid, a retrospectiva do Spotify, se chama My Deezer Year, né? No Deezer, obviamente, e Aham. Replay na Apple Music. Mas você sabe que essa semana eu recebi retrospectiva de um monte de produto aqui por e-mail. O pessoal parece que aproveitou para Ah, é? inundar um monte de produto. Até da É, Microsoft, até do Microsoft Clarity, que é um serviço de mapeamento de dados de site, mapa de calor, eles aham, fizeram e chamaram de Rapid também, porque Rapid é uma expressão, né? É o sim. Rapid Microsoft Clarify. Então eu achei interessante isso daí, que outros ramos, não apenas música, né? Começaram a abrir Uhum. os olhos para essas retrospectivas, né? Para criar essas narrativas com dados, né? Sim. Ahn, eu
Eu acho que esse nome de retrospectiva mesmo em português, no caso do Spotify, fica melhor do que esses outros nomes. Apesar que My Deezer Year eu acho um belo nome, assim. Só o Replay da Apple Music eu realmente achei não muito interessante. Justamente a Apple, né, que é tão boa, né, para criação de nomes, acho que deixou um pouco a desejar nesse nome aí, Replay, né? É, mas a gente pode pensar num exercício aqui, né? Porque a participação do Apple Music no faturamento da empresa Apple como um todo é relevante. A Justificaria Apple um nome melhor. vender melhor esse produto, né? Aham. Engajar melhor o usuário, né? A Apple, obviamente, não divulga resultado, mas não divulga, no caso, o resultado dos seus serviços ali, né, de forma granular. Mas a gente fazendo aqui um exercício, dá para a gente entender o quão relevante o Apple Music é, por exemplo. De acordo com o balanço contábil publicado pela empresa, o setor de serviços dela gerou 96 bilhões de dólares em 2024. Então, Uhum. 96 bilhões é grana pra caramba, né? Queria ter 1% disso. O site Business of Apps publicou que em 2023 a Apple Music gerou 9,2 bilhões de faturamento para a empresa. Eles foram lá e conseguiram os dados. Se as coisas se mantiveram mais ou menos nesse mesmo patamar, nós estamos dizendo que o Apple Music, ele tem ali, ele corresponde, né, a cerca Uhum. de 10% do faturamento gerado pelos serviços da Apple, e continua tendo como carro-chefe o iCloud, né, O que é usado iCloud. por todo mundo, né? Então, como divulgado no balanço contábil da Apple, a empresa faturou ali cerca de 391 bilhões de dólares em 2024, contando lá os 96 bilhões dos serviços e todo o restante E da os Apple. iPhones todos. Todo, iPhone, Mac, tudo mais, né? Fazendo uma conta superficial aqui, aquela velha conta de padaria que a gente faz, que era muito comum a gente fazer antigamente, que era no papel do pão. Aham. A Apple Music corresponde a cerca de 2,4% do faturamento da companhia. Então, Olha é um só. fator, é relevante, é um produto Claro, relevante, né? claro. É, e a Spotify, segundo o balanço contábil da Spotify, teve um faturamento líquido de. Isso que a gente está falando é faturamento líquido, tá? De 11,88 bilhões de dólares em 2024. A Spotify está em primeiro lugar no mercado de streaming, seguido, né, com uma boa distância depois pela Apple Music. Exatamente. Então, nós aqui estamos analisando a fonte original, que é o balanço contábil que as empresas fornecem ao mercado. Não estamos usando terceiros, né? Não, E, e eu nem sei como é que a gente foi parar nesse assunto de ficar analisando o balanço contábil dessas empresas. é que a gente olha esses números grandes assim, aí a gente fica analisando para ver como que eles chegaram nesses números grandes. Então, é que a gente gosta de analisar dados. Essa É, é o é viés de tudo. verdade, é verdade. Então, o fato é que esse mercado de música por streaming é muito grande, né? E é responsável por mais ou menos 80% da receita do mercado de música. Olha só, streaming, antes era disco, show, agora 80% é streaming, segundo o relatório Music App Report de 2024, desse mesmo site, que também usamos como fonte de pesquisa, o Business of Apps. Muito bem. Aí eu vou lançar aqui a isca e vou trazer-nos de volta ao tema. Tá bom? Falamos dos meus números do Spotify, né? Aham. Mas nós estamos curiosos para saber como foi a sua retrospectiva da Spotify. Quantos minutos o senhor ficou ouvindo música? E não conta só música, né, Giovanni? Conta música e podcasts também, E né? Conta podcast, tudo sim. ali, né?
Olha, esse ano até eu mesmo fiquei surpreso com a quantidade de minutos que eu, enfim, me dediquei ao Spotify. Foram 79.109 minutos, o que me coloca entre o top 2% de consumidores ou ouvintes do Spotify. Caraca, foi mais que o dobro do tempo que eu fiquei. E olha que eu achei que eu já tinha ficado muito, mas ó, eu percebi aqui que você não tá fazendo outra coisa a não ser ouvir música, né? Olha, é que na verdade eu faço quase tudo ouvindo música, né? Então, até para dormir eu preciso de música. E então eu tenho quase assim, tenho playlists para fazer qualquer coisa, para fazer exercício, para ler, para trabalhar, para e aí vai, né? Então, por isso do tamanho desse número. Além disso, eu também gosto muito de podcast. Como eu sempre gostei Sim, de rádio, né, gosto ainda muito de rádio, acabei, obviamente, consumindo muito podcast também. Então, desse número aí, eu passei 13.695 minutos ouvindo apenas podcasts, né? E é claro que eu fiz a conta para a sua próxima pergunta, né? Então, 79.109 minutos equivalem a 1.318 horas ou a 54,93 dias escutando músicas ou podcasts. 55 dias do meu ano, arredondando, eu fiquei ouvindo música, né? Né? Se fosse transformar direto, isso em dias, dois se meses fosse seguidos quase ouvindo dois sem meses parar. seguidos ouvindo música sem parar. Só uma curiosidade, quantas músicas você escutou? Que lá fala, né? Qua- tem 4.432 músicas. E o senhor? 2.447. Quantos artistas diferentes você ouviu? 1987. E O senhor você? é uma pessoa que experimenta, né? Olha, Experimento, quanta experimento. pluralidade de artistas. Eu Aham. sou um pouco, eu sou mais fiel às minhas raízes. Eu ouvi 687 artistas diferentes. É um bom número também. Agora vamos falar de ranking musical. Vamos lá. Pois é, esse ano eu pensei que seria um pouco diferente, mas eles estão sempre no pódio, se não em primeiro lugar, no mínimo entre os top 3, que são os Beatles. Então, esse ano os Beatles ficaram em primeiro lugar. Em segundo ficou o ídolo argentino, o Fito Paz, que eu gosto Paz. muito também. Em terceiro, a minha querida Nora Jones. Em quarto, a banda americana R.E.M. E em quinto, a Carla Bruni. Carla Bruni. Carla Bruni não é a ex-primeira-dama da França, esposa do Sarkozy? Falei certo o nome dele? Sarkozy. Ela mesma, exatamente. O que o marido dela tem de ruim, a voz dela tem de boa, de bela, né? Então, Sim, sim. e o seu ranking, senhor Patrick? Eu sei que o senhor é um sujeito do metal, né? É, eu só não bato cabeça, né? Mas eu sou metaleiro. Ó, Def Leppard em primeiro, Iron Aham, Maiden em segundo, Skid Row, uma banda dos anos 90 ali, tá em sim, terceiro lugar, Black Sabbath em quarto e Motley Crue em quinto. olha Então aí. eu ouvi de metal a glam metal. Eu sou, olha como eu sou variado nos estilos, né? O senhor é variado dentro do metal, né? Exatamente. Plur- Dentro do plur- metal pesado, do rock plural pesado. metal, né? Meu Deus do céu. Mas eu achei interessante o seu. Você vai de Beatles a Fito Paz, né? Então tá. É eclético mesmo esse. Sim, sim, sim. Ah, e o interessante, e os ouvintes devem ter notado isso, que nós falamos dos nossos tempos de uso, dos nossos rankings com orgulho, né?
E é isso que a Spotify entendeu há tempos, né? O gosto musical faz parte da identidade das pessoas, explica muito quem elas são, quem nós somos, né? Sim, por isso que é genial eles fazerem isso com os dados que eles mesmos coletam. A gente já Aham. deu permissão deles usarem os dados a partir do momento que a gente faz login e fala que lê os termos de uso. A gente falou que eles podem usar Sim, os nossos dados, né? Então sim. tá tudo certo, tá tudo dentro da normalidade. E a gente já falou isso outras vezes. As empresas, elas deixam muitos dados sem coletar e pior, sem analisar. É como Aham. se estivessem jogando dinheiro no lixo. Já o Spotify, ele viu uma oportunidade, ele entendeu ali que ele tinha realmente ouro nas mãos, né? Uhum. E falou: opa, o que que eu faço? Eu vou aproveitar isso daqui e transformar esses dados num belo produto, né? Exatamente, exatamente. É, e isso funciona como produto porque e a gente não tem vergonha de falar sobre isso, porque ouvir música é uma atividade que ela pode ser exercida de forma paralela com as outras, né? Tanto que eu falei que, né, eu tenho músicas que eu uso para me concentrar, para ler, para estudar, para trabalhar, para dormir até, né? Então agora se eu ficasse, então não é vergonhoso porque significa que eu estou fazendo outras coisas além de escutar música. Agora, se a gente está vendo vídeo, por exemplo, né, se eu tivesse ficado 55 dias vendo Netflix sem parar, possivelmente eu teria vergonha de dizer, né? Mas como a música melhora, nossa concentração nos ajuda a fazer várias outras coisas, e é assim com muita gente também, a gente gosta de dizer esses números aí, né? É. E aí a gente entra num outro assunto interessante aqui, né? Tem empresas que se interessam pelos dados, que nem o Spotify foi lá, embrulhou aquilo, deu de presente pra gente, Em divulgar, né? foi uma surpresa quando eles fizeram a primeira vez, né? Não, e tem outra, Aham. tem aquela ação de o artista que você mais escutou te manda um recado. Meu Sim, Deus, o artista que eu gosto me mandando um recado, né? Obrigado por você ter me escutado, né? Olha que aproximação, olha que ciclo de engajamento que isso cria, né? Mas tem outras empresas que não têm interesse nenhum que saibamos os nossos dados de consumo, pois é. É. né? Não vou Então, julgar aqui, não, mas uma delas sim. é a Meta. Né? A Uhum. Meta não quer que a gente saiba os nossos Não. dados de consumo, né? Até porque se a gente analisar, por exemplo, quanto tempo a gente passou nas mídias sociais ou no WhatsApp, principalmente, a quantidade de tempo é assustadora, tá? Então, quem já viu isso, quem já mensurou alguma vez quanto tempo passa por semana ou por mês no WhatsApp ou nas mídias sociais, o número é assustador. E aí mostra que realmente você está perdendo tempo, porque você está deixando, você está dividindo a tua concentração com outras coisas, né? Então, caso alguém da nossa audiência não saiba, apesar da Meta não divulgar isso, mas tem como saber isso nos sistemas nativos, né, que medem o uso, né, de todos os aplicativos que estão instalados nos nossos celulares. Então, quem usa Android pode ir lá em Bem-estar Digital e Controle dos Pais, que lá mostra quanto tempo você gastou em cada aplicativo e quem usa iPhone pode ver isso em tempo de uso. Eu não vou aqui nem dizer quanto tempo eu uso de WhatsApp. Até porque o WhatsApp substituiu tudo, né? Sim, Ele se coloca no meio ali, ele substituiu tudo, da ligação ao envio do SMS, à conversa via vídeo. Então é normal que a gente use muito uma ferramenta o, como essa, o né? WhatsApp até tem uma desculpa, né, para a gente usar bastante o WhatsApp, mas eu também não revelo quanto tempo eu uso de WhatsApp. Ah, vamos em frente, porque não vale a pena mesmo. É, mas isso que você falou, por exemplo, da inovação que o Spotify fez esse ano de fazer essa ação de marketing
junto a grandes artistas que estão na plataforma, eu achei genial, achei muito legal. Por exemplo, eu achei muito legal ver a Norah Jones e o Paul McCartney me agradecendo por ouvir as músicas deles, né? Então, realmente, essa aproximação entre os artistas e os fãs foi muitíssimo bem feita, né? E ajudou a criar uma relação emocional com a marca Spotify, porque, né, nós já temos uma relação emocional com os nossos ídolos da música. Então, esse tipo de ação transfere, né, esse valor, né, emocional para a marca Spotify. Então, golaço mais um do Spotify. Não, e aí fica evidente outra coisa. Dados quantitativos podem gerar ações qualitativas. Aham. No seu caso, foi ver a Norah Jones e o Paul McCartney. No meu caso, embora tenha sido lá o primeiro Def Leppard, quem me mandou mensagem foi o pessoal do Motley Crue. Olha só. Mas tá Uhum. ali no meu ranking. Tá aí? O ano passado foi o Metallica. Putz, acho que foi o meu auge receber uma mensagem do Kirk Hammett e do Robert Trujillo, é o baixista, guitarrista e baixista do Metallica, né? Pô, foi muito legal. É muito legal você ver esse tipo de ação. Embora a gente saiba que eles não estão falando com a gente, mas eles estão falando com a gente, né? Uhum. Ao mesmo tempo, é esse quesito emocional, né, que você citou ali em cima, Uhum. né? Mas vamos fazer um exercício e propor que outras empresas façam a mesma coisa, ou seja, utilizem seus dados para melhorar a proposta de valor que oferecem aos consumidores. Será Uhum. que só essas empresas como Spotify, né, o Apple Music, conseguem fazer isso? Podem fazer isso? Outras empresas também podem. O que você acha? Olha, o que me vem primeiramente seriam empresas de games. Por exemplo, eh, alguém que joga o antigo FIFA, ou o atual UFC, ou mesmo o eFootball, né? Que era o antigo, como é que é? Não lembro o nome aqui. Acho que era o PEC. PES? Você está falando do PES? PES, claro, PES, que agora virou eFootball, né? Então, quem está jogando um jogo desses, seria interessante ter, sei lá, quantos passes certos você deu, quais as jogadas que funcionaram melhor, quais os esquemas táticos que foram mais bem sucedidos, por exemplo, né? Então, acho que isso seria legal, porque como hoje existem atletas profissionais do futebol digital, né, do futebol em videogame, acho que esses dados seriam bastante úteis, né? O futebol, eu ia falar futebol real, mas é tudo futebol, né? O futebol jogado fisicamente, né, já faz E isso. digitalmente, né? É, É, então, inclusive dá para a gente fazer um programa sobre isso, né? O uso de dados no esporte, né? Tanto no e-sport, né? Nos esportes digitais, quanto nos esportes físicos também, né? Que já tem muita gente usando isso para melhorar a performance dos jogadores. E acho que nesse universo de games seria muito legal, assim, sei lá, você tá num jogo de tiro, saber quantos tiros você deu, quantas vezes você acertou, você errou. Acho que tem muita coisa dentro dos games, muita estatística interessante que faria com que daria para contar histórias, né? E engajar mais ainda os jogadores, né, nesses jogos e talvez conseguir novos jogadores. Olete, quanto tempo faz que você não joga um jogo desse aí? Faz, deixa eu ver, 1 hora e 45 minutos. Cara, o que você estava jogando? O que você estava jogando? Tava, Eu estava jogando eFootball. Eu estou jogando nesse momento assim com um pouco mais de intensidade eFootball e GTA. GTA. Eu jogo FC, né? Que eu sou o Aham, fifeiro. Então, tá. quando o FIFA mudou o nome para FC. E nos últimos anos, eles começaram a. Não sei se você reparou nisso, eles começaram a melhorar essa parte de estatística, mas por jogo. Não no ano, né? Sim, 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 Não, sim. não faz uma retrospectiva no ano. Aham, Mas eu acho muito interessante aquelas estatísticas que eles mostram, tem mapa de calor.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que eles têm os dados, eles poderiam aproveitar melhor esses dados, né? Exatamente. E É uma questão de conectar mais o é, jogador com a plataforma, né? é uma questão de empacotar melhor e de transformar isso numa história, de comunicar isso melhor, que é o que o Spotify fez, né? O Spotify Sim, poderia ter jogado lá simplesmente. Agora, eles criaram uma história interessante, que criaram uma narrativa interessante com esses dados, né? Eu sei que, né, existem, o cara mostra os dados lá, mostra o mapa de mas não calor, é nessa né? profundidade, né? E Não, não, assim, não, não, ciclo de engajamento, né? não, não. É, Eles é, comunicam de forma pior. é boa. O Kindle, por exemplo, quem usa Kindle sabe que o Kindle mostra algumas informações sobre leitura, mas Sim. não de uma maneira que estimula ou gamifica a leitura ou incentiva a pessoa a ler mais. Não é esse o objetivo. São dados frios ali. Eles poderiam fazer, por exemplo, uma retrospectiva de leitura do ano, né? Uhum. Qual o título que você mais leu, o autor, quantas páginas você leu, quantos minutos você dedicou à leitura. Eles poderiam fazer algo bem legal com esses dados, né? Isso ia gerar o quê? Uma competição positiva, que nem é essa do Spotify. Você acaba se comparando com o outro Sim, de uma sim, forma positiva, né? Fazendo com sim. que as pessoas quisessem ler mais. E a gente Uhum. precisa que as pessoas leiam mais, né? É. E esses dados estão aonde? Já estão no Kindle, estão na Amazon. Em outras palavras, as empresas poderiam olhar melhor para isso. Uhum. Eles poderiam olhar melhor para a potencialidade dos dados de uso do produto. Sim. Até porque existem alguns aplicativos e softwares que contabilizam quantos livros você leu, etc. Só que aí você tem que inserir tudo manualmente, né? E já o Kindle teria tudo isso de uma maneira assim muito mais fácil para fazer. Mas realmente essa questão de incentivar a leitura, de gerar essa competição, né, entre leitores, seria sensacional. E por correlação, um outro exemplo que me veio na cabeça agora é, sei lá, até um Word, um editor de textos, poderia mostrar, sei lá, quantas palavras você escreveu, quantos minutos você ficou escrevendo, por semana, por mês, por ano, seja lá o que for, quais tipos de documento tomaram mais o seu tempo, se foi e-mail, se foi relatório. Acho que de alguma forma isso poderia ser útil para as pessoas, para as empresas, né? Poderia. A Microsoft ela tenta fazer isso de uma forma, mas ainda não é. Ela manda um relatório lá por mês, há quanto tempo você lê, passou em tal aplicativo, mas poderia Aham. ser mais, sabe? Sim, Poderia ser mais, sim. eu não tenho dúvida que poderia ser mais. Um Uhum, exemplo que veio aqui, aplicativos de esporte poderiam fazer uma retrospectiva também, né? Então, uhum, aquelas pessoas que correm, que gostam de correr, que infelizmente não é meu caso. Eu deveria gostar de correr, mas não corro, né? Eu corro da corrida, é diferente, né? Mas eu fico imaginando lá, por exemplo, corredores que se impõem metas, né? aham, Saberem quantos quilômetros correram no ano, né? Qual foi o gasto calórico, né? Quantos minutos eles passaram fazendo aquecimento, né? Enfim, sei lá, quais foram os trajetos que eles fizeram, trajetos diferentes. Olha, você correu por 1.000 ruas, 500 ruas diferentes. aham, aham. Sabe, é mostrar, por exemplo, uma evolução em determinado período. Eu acho que isso fecharia um ciclo. Eu imagino que corredores profissionais ou aqueles que são semi-profissionais já meçam tudo isso, né? Mas eu É, estou falando de pessoas normais que se exercitam. Isso também ia gerar uma competição bem positiva, né? e de novo, hein, é empacotar, né? Porque, por exemplo, todo mundo que tem aí uma pulseira inteligente, um smartwatch, sempre mostra lá, você bateu a meta de não sei quanto tempo, de não sei quantas atividades, etc, etc. Mas, de novo, isso aí geralmente eles mostram assim em períodos de uma semana, né? Agora, imagina você juntar esses dados para um ano inteiro.
Né? Uhum. O impacto desses números maiores, o impacto de quanto eu corro só, sei lá, tantos quilômetros por dia, aí parece pouco, mas aí se você olha no ano inteiro, pô, vai ser um monte de quilômetros, né? Ah, eu gasto só X calorias por dia, agora somando no ano inteiro, e aí, sabe, dá para brincar mais com esses números, comunicar de uma maneira melhor, como você falou, nós já falamos, gerar uma competição positiva, né? Então, realmente é um ótimo exemplo. E eu lembrei de outra empresa agora que também faz a retrospectiva, só que, assim, de novo, entra na mesma questão de todas essas que a gente falou. Ela tem os dados, ela faz a retrospectiva, só que não comunica isso de uma forma tão interessante quanto o Spotify. Eu estou falando agora do Duolingo, tá? Aquele app, jogo Uhum. né, de aprendizagem de E que idiomas, é um exemplo de gamificação. de Engraçado, né? gamificação. Ele é um exemplo de gamificação, ele se tornou case de gamificação, Aham. mas poderia fazer melhor essa parte da retrospectiva, né? Sim, sim. Inclusive, deixa eu acessar aqui só um pouquinho, deixa eu ver aqui no meu. Quer ver? Ó, nesse ano eu fiz 477 lições de italiano e alemão. Eu estou no top 4% das pessoas mais dedicadas. Só que eu somei apenas 919 minutos de estudo nesse ano. O que na verdade é bem pouco, né? Se a gente, porque olha, fazendo aqui uma conta, deixa eu ver, 2 minutos por dá dia? 2 minutos e meio? 2 minutos e meio arredondando por dia, então não é quase nada, né? Não é quase nada de estudo mesmo, né? Então isso mostra que a maioria dos, se eu estou nos top 4%, mostra que a maioria dos usuários do Duolingo não estuda muito, né? Só que ao ver essas informações, é, isso, essa pequena retrospectiva do Duolingo já me fez querer traçar metas mais desafiadoras para o ano que vem, porque eu percebi que realmente eu estudei pouco, 919 minutos no ano não é nada, né? Então, É. Inclusive, no ano que vem, em 2025, nós vamos querer ver o senhor falando direitinho italiano e alemão, fazendo a abertura do nosso podcast multilíngua. tá bom. Prometto che italiano io parlerò bene l'anno prossimo. Va bene, Agora, va bene. aber Deutsch ist für mich unmöglich. Então, olha só, italiano você e o nosso ouvinte entendeu o que significa. Já o que eu falei errado, com a pronúncia completamente errada em alemão, eu tive que buscar ajuda do Google Tradutor, né? Então, o que eu o resultado que eu tive assim estudando italiano e alemão é que eu percebi que o alemão é impossível para mim. Então eu só prometo falar bem italiano no próximo ano. Agora alemão eu desisti já. Não, então tá aí a meta, falar bem italiano, deixa o alemão para 2026. Um idioma por ano tá bom, né? Alemão para 2030, talvez para 2040, quem sabe, assim, se eu tiver vivo Sim. até lá, assim, porque é muito difícil. Vai estar, vai estar. Mas vamos mudar aqui para uma outra retrospectiva que também faz muito sucesso. Essa daqui é lançada mais próxima do final do ano. Eu estou Aham. falando do Google Trends, que são os termos mais pesquisados na internet e divididos em algumas categorias. Esse é o Uhum. Google Trends. Eu gosto bastante. Você gosta do Google Trends? Gosto, acho muito legal, né? E, claro, eles divulgam uma fração das pesquisas que são feitas no Google, né? Sei lá, né? Dá para fazer milhares de categorias, né? Da quantidade gigantesca de dados que a gente deixa no Google, né? Nessas pesquisas. Mas mesmo assim é um documento bastante interessante para a gente entender o que que passa na cabeça de um povo, né? O que que passa na cabeça da sociedade de um país, né? É, mas eu vou te confessar uma coisa, viu, Giovanni? Vendo essa retrospectiva,
há várias coisas que me deixaram bem preocupados em relação à nossa sociedade, viu? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu também tive esse sentimento, assim, não há dúvida. Mas vamos analisar esses resultados, então, da retrospectiva do Google Trends. E, e aí a nossa audiência depois nos diz se as nossas análises fazem sentido ou não, né? Então, na categoria Buscas do Ano, temos em primeiro lugar Eurocopa, depois Copa América, Silvio Santos, Olimpíadas e Copa do Brasil. As primeiras cinco, né? Ó, quatro Depois, esportes, quatro relacionadas a esportes e uma relacionadas a uma personalidade. uma entidade, uma É, é. celebridade. Aham. É, o Silvio Santos é mais do que personalidade, né? É. Depois, eleições 2024, inundações no Rio Grande do Sul, Divertidamente 2, aquele filme da Pixar, né? TSE e, por último, Seleção Argentina de Futebol. Tudo muito bem relacionado, né? Uhum. Tudo- Ou seja, com tanta coisa séria acontecendo no mundo, o brasileiro quer mesmo é saber de Fu- futebol, o amado Futebol, futebol, né? Uma futebol, isso paixão aí. nacional. O É, mundo pode estar acabando, mas o que o pessoal quer saber mesmo o que interessa mesmo é é futebol. futebol, muito bem. Mas vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos para a categoria acontecimento. Vamos ver se muda alguma coisa. Os termos ficam melhores, ó. Em primeiro lugar, Olimpíadas, que é um grande Aham. evento, né? Seguido de eleições 2024, que realmente o pessoal se preocupou. As inundações no Rio Grande do Sul, não poderia ser diferente. Achei interessante Jogos Paralímpicos, né? O pessoal está olhando então Uhum. para a Paralimpíada. Furacão Milton, eleições nos Estados Unidos, que realmente causa preocupação no mundo inteiro, o resultado de lá. Concurso Nacional Unificado, onda de calor excessivo, queda de avião em Vinhedo. Quando eu olhei, eu falei assim, puxa, como a queda daquele avião em Vinhedo, né? Um simples avião, era um avião simples ali, causou comoção nas pesquisas, né? E helicóptero desaparecido em São Paulo. Ah, e eu nessa questão dos acontecimentos, eu também concordo contigo. Gostei bastante que o pessoal procurou por Jogos Paralímpicos, né? Uhum. Que o esporte, né? Que essas pessoas realmente tenham mais incentivo, né? Até porque o Brasil ele tem geralmente assim um desempenho pífio nas Olimpíadas, mas o Brasil é um dos melhores do mundo na É uma Paralimpíada, potência. né? É É uma uma potência na potência. Paralimpíada, né? Então, é, e também me parece que há aí uma consulta sobre alguns acontecimentos que foram notícia, as pessoas buscam mais informação, que é um comportamento já muito antigo, né? Você vê alguma coisa, pessoa, uma coisa sei lá, aí deve ser cross-mídia, transmídia, algo assim, acho que aí é cross-mídia, né? O cara vê alguma coisa na TV e, opa, a informação não foi o suficiente, eu vou na internet buscar mais detalhes, né? E também achei interessante que, pelo visto, começamos a ver uma preocupação ambiental nas pessoas, né? Então, elas pesquisaram sobre as ondas de calor, até porque todos nós já começamos a sentir o problema, né? Então, espero, né? Esperamos que discursos negacionistas em relação aos problemas ambientais vão perder força, né? Não dá para ficar dizendo que calor é psicológico, né? Calor dá para sentir, né? Não. Su- Até porque suor virtual também não existe, né? Ainda não existe. É. Ainda não existe. Viveremos para ver o suor virtual. O suor virtual. Agora, existe também a categoria personalidades, né? É. Essa eu confesso que me deu uma depressão, assim.
Eu fiquei deprimido umas horas. Com exceção do honroso primeiro lugar, tá? O honroso primeiro lugar ficou com a nossa maravilhosa, nossa sensacional Rebeca Andrade, né? Medalhista de ouro. Eu, enfim, eu adoro essa menina. Eu acho que ela representa tudo que o Brasil tem de bom e de decente, a Rebeca Andrade. Então, inclusive, se ela E estiver nos escutando um dia, se ela, né, nos escutar, ouvi Rebeca Andrade, né, tá aqui a nossa admiração por você, Rebeca. muito bem. E as outras personalidades? As outras, acho que não teve nenhuma nessa categoria, só apareceu a A Rebeca Rebeca, né? Andrade. Acho que você não quer dar. Acho que você não quer falar do restante do ranking, que é decepcionante. Não, não quero falar. Eu vou falar então. Já ficou para mim essa missão. Tá bom. Então, em segundo lugar, Deolane Bezerra. Não sei quem é. Eu, eu não fui lá pesquisar. Tá. Seguida de Madonna. Tudo bem, uma ícone do, Tá. do pop, né? Gustavo Lima. Acho que foi por causa daqueles escândalos, porque o que eu mais vi sobre o Gustavo Lima foi escândalo dele sendo preso, sei lá. Aí veio o Donald Trump, e ganhou como, surpreendentemente, ganhou novamente como presidente americano, né? Teremos ele de novo. Pablo Marçal. Pablo Só, Marçal, só vai falando os nomes, por favor, sem comentários, sem comentários. do Só vai dizendo os nomes. Didi, Didi, Yasmin Brunet, Simone Biles, que é uma grande Sim, amiga da sim. Rebeca Andrade, mas Simone puxa, quase, Biles é legal quase, também. em- quase em último desse É. topzinho aí, né? Aham, E Maia Mazafera. pois é. Então, assim, eu não vou nem comentar sobre essas pessoas, né? Claro, existem algumas aí que são, né, ótimas, talentosas, como a Simone Biles, mas a Deolane Bezerra, que o senhor não conhece, e sorte sua que o senhor não conhece, né? Enfim, é uma senhora que teve também problemas com diversos aí, que é uma influencer, e espero que as pesquisas sejam para saber quem ela é e o que ela fez, quais foram os problemas que ela teve, não porque as pessoas admiram ela, né? Mas, enfim, vou me restringir aos comentários sobre essas personalidades. Eu Fico, vou tentar fico trazer um nisso mesmo. ponto. Não, eu vou tentar trazer um ponto de vista aqui. A gente podia fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado para sanar uma dúvida. Eu pesquiso sobre uma pessoa porque eu quero saber quem ela é, ou eu pesquiso sobre essa pessoa porque eu a admiro? Sim, aí né, você foi direto ao ponto mesmo, né? Porque, É, como a gente falou nos outros programas, algumas informações, o que elas não respondem às nossas perguntas, né? O que elas fazem uhum. é gerar novas perguntas ou gerar necessidade de fazer pesquisa. Então aí a gente realmente não sabe, o Google não disse, as pessoas pesquisaram esses nomes, ou, por exemplo, a Deolane, porque as pessoas gostam da Deolane ou porque as pessoas querem saber quem ela é, né? Então eu prefiro acreditar que as pessoas estão pesquisando para saberem quem ela é. Ainda bem que o nosso programa não é sobre fofoca, porque senão a gente falia no segundo episódio, né? Pois, sem sombra de dúvida. Até teve um aí que você falou Didi, que o pessoal vai achar que é o Didi Mocó. Acho que a pronúncia deve ser Didi, tá? Mas Eu não eu também sei, não sei direito eu não quem é, sei. né? Eu não sei, eu Então posso fica estar assim. sendo. Pode ser Eu sou ignorante nesse sentido. eu Eu não sei, eu não também. fico vendo. Eu não pesquiso. Eu não entendo influencer. É sério. Eu também não. Então, Nós vamos, seguimos em frente. vamos falar de uma coisa mais leve? Vamos falar do ranking de filmes? Melhor. Acho Opa, legal. ótimo. Ranking de Legal, filmes. legal. Divertidamente 2, que é um filme legal, é engraçado, né? Uhum. Deadpool e Wolverine. Eu não assisti ainda. Sei lá, eu perdi meio que vontade de ver filme de herói. Eu também. O aclamado brasileiro Ainda Estou Aqui, né? Pode Uhum. até ganhar um Oscar, estamos na torcida. A Forja, meu malvado favorito 4, gosto muito dos Minions, então preciso assistir esse filme.
Oppenheimer, que é uma baita história também, tem sentido Aham. histórico a história de Oppenheimer. Planeta dos Macacos, O Reinado, Pobres Criaturas, Todos Menos Você e Saltburn. São filmes bons. Pela categoria, são filmes bons. Concordo, concordo. E aí é bastante interessante que ressalta aí, é o destaque para o terceiro lugar, né? Que é o filme Uhum, brasileiro Ainda Estou Aqui, né, e que foi lançado quase no final do ano, né? Então já entrou em terceiro lugar nessa retrospectiva, então a quantidade de buscas deve ter sido muito grande mesmo, porque ficou em terceiro lugar concorrendo nas buscas, né, com filmes uhum. que foram lançados meses antes, né? E o tema que o filme aborda e a maneira pela qual esse tema foi tratado, acho que gerou muita força ao filme e, e também acabou despertando a curiosidade das pessoas, né? E isso é muito importante que as pessoas realmente tenham pesquisado sobre esse filme, sobre o contexto histórico desse filme, porque é um período histórico nefasto, é um período nefasto da história do Brasil, né? E que as pessoas precisam ficar sabendo disso. É, e períodos nefastos nunca mais, né, Leti? Nunca, nunca mais. E vamos para a outra categoria. Talvez a minha favorita depois. Assim, a gente fica tão decepcionado com as outras que eu acabo gostando da de filme e dessa categoria aqui, né? Aham. Pois ela mostra de maneira mais clara as dúvidas das pessoas, né? O que que as Uhum. pessoas estão. O que que passa na cabecinha das pessoas? Estamos falando do o que é. O que é totalmente excelente, como dizia o Paulo Bonfá no MTV Rock Go. Que saudades de MTV Rock Go agora. É, Vamos para o ranking do o que é. Então vamos lá. O que é MPOX? O que é politraumatismo? Puxa vida. O que é escala 6 por um? Foi um assunto que rendeu bastante, né? uhum, O que é calabreso? Ah, gente, pelo amor de Deus, calabreso. O que é cetamina? O que é casca de bala? Isso aí eu vou procurar depois. O que é H1N1? As pessoas ainda têm dúvida o que é H1N1. é. O que é suplente de vereador? Não basta ter o vereador, precisa ter o suplente do vereador? Mas o pessoal não sabe, né? É. O que é agamia? Agamia é um termo que explodiu. E o que é racismo estrutural? Veja só, hein? Acho que nesse o que é, como você falou, realmente isso mostra o desconhecimento da população brasileira sobre vários assuntos e é um indicador muito interessante, assim, tanto que a gente poderia fazer um programa inteiro analisando só Só esse sobre isso aí, ranking específico, Daria. né? E até eu acho que essa retrospectiva da Google é algo que é desperdiçado, que é desperdiçada, né? Retrospectiva desperdiçada pelos veículos de imprensa, de mídia, porque pá, isso aí renderia muita matéria, né? Daria para fazer se eu fosse um editor de um veículo importante, aí eu faria certa, eu iria ficar esperando essa retrospectiva da Google para fazer várias matérias sobre isso, dá para fazer um monte de matéria sobre isso, né? Então, começando por esse termo que as pessoas mais tiveram dúvidas, MPOX, né? Você é publicitário, eu sou publicitário também. Acho que você há de concordar comigo que a Organização Mundial de Saúde errou no nome, tá? Mpox é um troço que não é um nome que não comunica, né? Tanto que quando eu escuto o Mpox parece, sei lá, Xbox. A gente estava falando de games, né? Fica um negócio assim, né? É um troço que parece sem importância e não uma doença tão séria, né? Eles deram uma explicação para usar esse nome e confesso que eu não lembro da explicação para justificar o não uso do nome varíola dos macacos, né? Só que, sei lá, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, é um nome que acaba chamando muito mais atenção e informa muito mais do que Mpox. É, só as pessoas não confundirem e começar a matar macaco, achando que o coitado é Claro, é o culpado claro, pela doença, né?
Talvez, acho que Mas eu foi. usaria a varíola. Pô, usa a Sim, varíola, varíola, pode ser também, né? né? O Mpox. Mpox, sei lá, me lembra muita coisa. Mpox menos uma doença, Menos realmente, uma né? doença séria como É, essa, né? sei lá, parece uma cola. Não tinha uma cola que parece. Durepox. Durepox. Durepox agora. Mas eu fiquei surpreendido com outro termo nessa busca, que é o H1N1. É uma doença viral, razoavelmente séria. Ela é séria. Ela Aham, mata. H1N1 mata. sim. Mas, pelo visto, as pessoas ainda não sabem o que é. É. Então, aí nós estamos identificando problemas sérios de comunicação, sei lá, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e de outros órgãos relacionados, né? Porque se as pessoas não sabem o que é H1N1, porque até Mpox é uma doença que apareceu, né, na mídia não faz muito tempo. Agora, pô, H1N1 já tem, sei lá, uns 15 anos, eu acho, ou mais até. Então, existe aí um problema de comunicação que, que é sério, né? Se as pessoas não conhecem, se as pessoas têm dúvidas sobre esses tipos de doenças, elas também não sabem como se precaver, como procurar tratamento e por aí vai, né? Então, fica a dica aí para a Organização Mundial de Saúde, para o Ministério Ah, Da da Saúde saúde. e Até para um portal de outras, saúde. Vai lá e faz uma outras matéria. organizações competentes aí. Me chamou a atenção também o pessoal não saber o que é uma escala 6x1, por exemplo. Às vezes a pessoa trabalha nessa escala e ela não sabe Sim. que ela está na escala 6x1. A maioria trabalha na escala 6 por um e não sabe o que é, né? Não Mas sabe o que é a escala 6x1. É você vê impressionante, como. né? Como... E não é, É. assim, não é... O problema não é falta de cultura Não, naquilo. não, É falta não, de não. informação, Sim, sim, sim. né? Não sei se é ir atrás ou informar melhor. Mas enfim, É. enfim. E falando em falta de informação, outra coisa que eu também acho grave é as pessoas não saberem o que é um suplente de vereador, tá? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, né, de Mpox, H1N1, escala 6 por um e agora suplente de vereador. Essas dúvidas são realmente indícios de falta de informação básica, né, de informação para a cidadania. Então, está faltando mesmo informação, que a população seja informada corretamente para que ela possa exercer a sua cidadania, né? Eu falei que não é problema cultural, mas é sim. É problema cultural, problema de educação, né? É, Às vezes é, educação básica, né? sim, E em outras categorias isso também pode ser percebido, que realmente falta informação básica para as pessoas exercerem a sua cidadania, poderem viver de é, forma adequada, né? Então, isso é muito grave. E olha só, a gente pegou poucos dados aí, poucas informações sobre essa retrospectiva, e olha só o tanto de conversa que isso gera, né? Gera, Então, dados gera. bem levantados, bem analisados, desculpem, gera conversas interessantes, né? Mas Sim. enfim, vamos mudar um pouco de categoria, uma que eu gosto muito, imagino que o senhor também goste, né? Que são A as gente que, receitas, quem não pesquisa tá? a receitinha no Google, né? As receitas culinárias, né? Que tá aí só receita, né? Então vamos lá. Primeiro, montanha-russa, que é uma espécie de biscoito, tá? Suco de babosa, em segundo lugar. Terceiro, batata fria na air fryer. Quarto, pudim na air fryer. Quinto, batata doce na air fryer. Pode, Sexto, batata pode na airfryer, gente. Não precisa ah, pesquisar, eu já vou. sushi em casa. Sushi em Sétimo, casa. barba de dragão, que eu fui pesquisar, é uma sobremesa asiática que fez muito sucesso no TikTok. Será que é por causa Oitavo, dos K-dramas que passa direto? Tem não barba de faço, dragão. não, não faço ideia, não faço ideia. Oitavo, bolo na air fryer. Nono, quentão com vinho. E décimo, pastel na air fryer. Então é Airfryer quase tudo é um com air monumento, fryer. já é um monumento. Airfryer é um Já, monumento. É um monumento. exatamente. Então, pelo jeito, o brasileiro cozinha quase tudo na air fryer. Então, isso, obviamente, para nós, né, pesquisadores de mercado, isso já gera várias hipóteses, né? Algumas que são bastante óbvias,
que se todo mundo está pesquisando receita na Air Fryer, é que mostra que, primeiro, as pessoas estão usando esse produto, né? Sim. E segundo, tem falta de tempo para cozinhar. Tá? Se as pessoas estão usando air fryer, um dos motivos é justamente assim economizar tempo. Então, isso aí já dá pano para manga para fazer uma ótima pesquisa de mercado sobre isso aí. E tem outras hipóteses também, tipo, o que que outras coisas que as pessoas estão cozinhando aí na air fryer, o quão saudáveis são essas refeições e por aí vai, né? Eu gosto de analisar comida, pois pode ser algo cultural, como também pode ser algo de saúde pública. Tem muita coisa que a gente consegue descobrir simplesmente analisando o padrão alimentar de uma sociedade, né? E que está mostrando já, essa retrospectiva da Google já mostra aí um padrão alimentar do brasileiro, né? E para finalizar, existe mais uma categoria agora. Ela é nova, que é a categoria IAQ, IAQ. Né? Como o senhor não gosta de falar de A, eu já sei disso, eu vou citar esse ranking. Por favor, por favor. IA que resume PDF, IA que resume vídeos, IA que faz música, IA que cria imagem de graça. Esse no IA que faz música tem, eu tô ali, tô nesse aí. IA que cria vídeos a partir de texto, IA que cria logo para acabar com o trabalho do designer, IA que melhora imagens, IA que cria slides, IA que humaniza textos, IA que faz mapa mental. Esse número 1 e esse número 9 são alerta para quem é professor, incluindo nós dois aqui. Aham. Hipótese: as pessoas não gostam mais de ler. Então, tem um monte de estudante que eu vou colocar aqui entre aspas, preguiçoso, que não quer mais ler a matéria, né? Pode ser. Sem sombra de dúvida, é uma hipótese relevante, né? Ainda mais se nós cruzarmos com dados que mostram o comportamento de leitura de estudantes brasileiros, né? A gente já sabe que eles leem pouco. Então, talvez, é uma hipótese, não estamos afirmando, né? A gente precisa fazer uma Sim. outra pesquisa sobre isso. Talvez queiram ler menos ainda agora com a ajuda da IA, né? E o restante parece ser de gente que quer produzir conteúdo com mais facilidade, tendo a ajuda da inteligência artificial, né? Pois é, isso chama muita atenção, né? Porque todos os outros itens falam basicamente, né, de as pessoas pedindo que a IA ajude na produção de conteúdo, que é uma outra hipótese interessante, né? Então, nós já temos muito, muito, muito conteúdo digital produzido por, sei lá, pessoas normais, enfim, pessoas que não são veículos de comunicação, e esse já é um mercado gigantesco, mas talvez esse mercado ainda tenha muito que crescer, né? Talvez essa questão de, Uhum. de produção de conteúdo esteja apenas no começo, né? É, por conta dessas pesquisas aí, dessas buscas aí. E como já aconteceu com outras tecnologias, quem foi afetado primeiro foi quem produzia conteúdo, né? Então, como publicitários, jornalistas, foram essas profissões as que pegaram primeiro, quando o pessoal começou a fazer vídeo de celular, começou a saber editar vídeo, saber editar áudio com softwares mais simples, foram esses publicitários que foram afetados primeiro, e parece que agora com a IA são esses profissionais que continuam sendo afetados, continuam tendo que, enfim, É, essa análise que eu fiz rapidamente. a número 10 eu gostei bastante. A que faz mapa mental. Interessante isso aí. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quem usa mapa mental é porque está querendo aprender de verdade, né? Acho que aí é legal. Vamos fazer um episódio falando sobre técnicas de construção de mapas mentais e por que os mapas mentais auxiliam no aprendizado? O que você acha? Acho ótimo, acho que vamos fazer sim, mas agora só no ano que vem, Hum. só no próximo ano, né? Sim, é verdade. Então, bem, acabou o episódio. Acabamos este episódio, né? Até porque o ano está acabando também, né?
É, isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pelo apoio, pela audiência que vocês nos deram esse ano. Muito obrigado mesmo. E sem dúvida, agradecemos, né? E que além desse podcast, o InPodcast, temos também disponíveis em nosso site artigos bem bacanas. Inclusive tem um artigo escrito pelo Giovanni sobre a retrospectiva do Spotify. Isso Lembrando que o mesmo. nosso site é intelimerc.com, Intelimerc com K no final. Isso aí. Então, Patrick, eu desejo um ótimo 2025 para nós, né, e para nossa audiência. Isso aí, digo mesmo. Um excelente 2025 para todos nós e que as nossas retrospectivas sejam bem bacanas no final, né, de 2025. Um grande Isso aí. abraço. Abraço. Tchau, pessoal.